Oi, tudo bem? Meu nome é Amanda, sou do interior de Minas Gerais e gostaria de compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo e com a minha família há alguns anos. É algo que até hoje a gente comenta em casa, mas sempre com um certo arrepio, porque foi bem estranho. Tudo começou quando a minha avó materna faleceu. Ela morava em uma casa antiga, daquelas bem tradicionais, de tijolos aparentes e com um quintal enorme. A casa estava na família há gerações, e a minha avó sempre fez questão de manter tudo como estava desde os tempos dos meus bisavós. Eu cresci indo para lá nas férias, brincando no quintal, colhendo frutas e ouvindo as histórias dela sobre os antepassados. Quando ela faleceu, minha mãe e meus tios decidiram que precisavam reformar a casa antes de vendê-la. Mas durante as reformas, coisas estranhas começaram a acontecer. No início, eram só barulhos. Passos no andar de cima quando não tinha ninguém lá, portas que se fechavam sozinhas, aquele tipo de coisa que você acaba tentando explicar de forma lógica, sabe? Só que as coisas começaram a ficar mais intensas. Minha mãe, que ia quase todos os dias lá para supervisionar as obras, disse que uma vez ouviu nitidamente a voz da minha avó, chamando o nome dela. Ela estava na cozinha organizando algumas coisas e ouviu a voz da minha avó vindo da sala. Quando ela foi ver, claro, não tinha ninguém. Minha mãe é muito cética, então, quando ela nos contou isso, a gente percebeu que algo estranho estava acontecendo. Nessa mesma semana, eu e meu irmão fomos lá ajudar. Chegamos por volta do meio-dia e estava um calor daqueles. Mas quando entramos na casa, o ambiente estava gelado, como se tivesse ar-condicionado ligado, mas não tinha nada disso. Sentimos um arrepio na espinha, mas tentamos ignorar. À noite, quando estávamos terminando de arrumar as coisas, decidimos subir até o sótão para ver se tinha algo que precisasse ser descartado. Esse sótão era um lugar que a gente nunca ia quando a minha avó estava viva. Ela dizia que era só para guardar tralhas antigas, e ninguém nunca subia lá. Eu e meu irmão fomos juntos, levando uma lanterna, porque a iluminação era bem precária. Lá em cima, o ar estava ainda mais pesado. Encontramos caixas e mais caixas com coisas antigas, fotos, documentos e uma mala de couro muito velha. Quando abrimos a mala, encontramos uma boneca de pano que era da minha mãe quando criança. Era uma daquelas bonecas feitas à mão, com botões no lugar dos olhos. Só que o mais estranho é que a boneca estava em pé, encostada na parede, como se estivesse sendo exibida, o que não fazia sentido, porque estava dentro da mala, certo? Foi aí que o meu irmão disse que sentiu algo puxando a perna dele. Na hora eu achei que ele estava brincando, mas quando vi o rosto dele, percebi que ele estava assustado de verdade. Decidimos descer e deixar aquilo para lá. Contamos para minha mãe o que aconteceu e ela pediu para que deixássemos o sótão trancado até resolvermos o que fazer com as coisas da minha avó. Ela também chamou uma vizinha, que era muito amiga da minha avó e entendia dessas coisas de espiritualidade, para ver se ela conseguia limpar a casa, como ela disse. A vizinha foi lá, fez uma espécie de ritual com incenso, rezou em cada cômodo e deixou um copo de água com sal grosso embaixo da cama onde a minha avó costumava dormir. Depois disso, os barulhos diminuíram, mas nunca pararam completamente. A casa foi vendida, mas ainda hoje, quando passo por lá, sinto um arrepio. A nova família que mora lá nunca comentou nada com a gente, mas para ser sincera, não tive coragem de perguntar. Essa é a história que eu queria compartilhar com vocês. Até hoje, a gente não sabe se era minha avó tentando se comunicar ou se era outra coisa. Só sei que de vez em quando eu sonho com aquela casa e acordo com a sensação de que ainda tem algo lá que não foi embora. Obrigada por ouvir. Relato: O Homem na Janela. Oi, pessoal do canal, sou do interior de Saúde de São Paulo e queria compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo e com a minha família quando eu era criança. Até hoje, lembrar disso me dá calafrios e só consegui contar para algumas pessoas próximas. Mas acho que está na hora de compartilhar porque às vezes sinto que preciso tirar esse peso de dentro de mim. Tudo começou quando eu tinha uns 8 anos. Minha família morava em uma casa antiga, daquelas com corredores longos e janelas enormes, com vidraças antigas que rangiam quando abriam. A casa ficava em uma rua bem tranquila, cercada de árvores e poucas casas por perto. Era um lugar meio isolado, sabe? O tipo de casa que hoje em dia ninguém mais constrói. Eu dividia o quarto com meu irmão mais velho, o Felipe, que tinha uns 13 anos na época.
A nossa janela dava para o quintal dos fundos, que tinha um portão que levava a um pequeno bosque. Desde pequenos, meus pais nos diziam para não ir até o bosque sozinhos, porque era fácil se perder lá dentro. Então, a gente sempre brincava no quintal e respeitava essa regra. Uma noite, acordei de repente com a sensação de que estava sendo observado. Era inverno e o frio fazia o vidro da janela embaçar. Me lembro de ter me mexido na cama, tentando voltar a dormir, quando ouvi um som que me deixou gelado. 3 batidas secas na janela. Achei que fosse minha imaginação ou talvez um galho batendo no vidro, mas as batidas se repetiram, dessa vez mais fortes. Virei para o Felipe, que estava dormindo, e tentei acordá-lo, mas ele só resmungou algo e virou para o outro lado. O meu coração estava batendo tão forte que eu mal conseguia respirar. Foi então que eu olhei para a janela e vi. Do outro lado do vidro havia um homem. Ele estava parado, olhando fixamente para dentro do quarto. Não consigo esquecer o rosto dele. Era pálido, com olhos fundos e sem expressão. O que mais me assustou foi que ele não parecia estar se movendo, como se fosse uma estátua. Ele só estava lá, imóvel, me olhando. Fiquei paralisado de medo, sem conseguir desviar o olhar. Tentei gritar, mas a voz não saía. Depois de um tempo que me pareceu uma eternidade, o homem lentamente levantou a mão e bateu na janela novamente. Dessa vez mais suave, quase como se estivesse pedindo para entrar. Finalmente, consegui soltar um grito que acordou o Felipe e meus pais. Quando meu pai entrou correndo no quarto e acendeu a luz, o homem não estava mais lá. Meu pai olhou pela janela, foi até o quintal, mas não encontrou ninguém. Ele tentou me acalmar, dizendo que devia ter sido um sonho ou uma sombra estranha do lado de fora, mas eu sabia o que tinha visto. Nos dias que se seguiram, comecei a ter pesadelos constantes com o homem na janela. Sempre o via do mesmo jeito, parado, me olhando, sem se mover. Meu irmão dizia que era coisa da minha cabeça, mas certa noite ele também ouviu as batidas. Dessa vez, ambos acordamos e vimos o homem na janela. Corremos para o quarto dos nossos pais, e meu pai, irritado, foi lá fora armado com um pedaço de pau, dizendo que ia resolver de uma vez por todas. Ele deu a volta na casa, verificou tudo, mas não encontrou ninguém. Voltou dizendo que era só a nossa imaginação, que estávamos impressionados com as histórias de terror que costumávamos ouvir. Mas as coisas ficaram ainda mais estranhas depois disso. Meus pais começaram a ouvir passos dentro de casa durante a noite, como se alguém estivesse andando pelos corredores. Minha mãe, que nunca acreditou em nada sobrenatural, chegou a dizer que sentia uma presença estranha no nosso quarto, como se alguém estivesse sempre ali, nos observando. Depois de meses convivendo com essa sensação, e após várias noites sem dormir direito, meus pais decidiram que era melhor nos mudarmos. Encontraram uma casa em outro bairro, e em menos de um mês estávamos de mudança. Nunca ficamos sabendo se o homem que víamos era real ou se era algum tipo de entidade, mas na casa nova as coisas pararam. Nunca mais vimos aquele homem na janela. No entanto, até hoje, sempre que vejo uma janela embaçada ou escuto um barulho estranho à noite, aquela imagem volta à minha mente, e o medo que senti naquela época me invade novamente. Relato: A Sombra na Estrada. Oi, pessoal do canal. Meu nome é Tiago e eu sou de uma cidade pequena no interior do Paraná. Queria compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo quando eu tinha uns 16 anos. Foi algo que me marcou profundamente e até hoje não consigo explicar o que vi naquela noite. Eu morava com meus pais em uma casa simples, na beira de uma estrada que cortava a cidade. Era uma dessas estradas de asfalto antigo, pouco iluminada, com poucas casas ao longo do caminho. Como a cidade era pequena, todo mundo se conhecia e não era comum ter muito movimento depois das 10 da noite. O silêncio tomava conta e as únicas luzes vinham dos postes, que ficavam bem distantes uns dos outros, deixando partes da estrada na escuridão. Uma noite eu estava voltando para casa depois de ter passado o dia na casa de um amigo. Já era tarde, por volta das 11 da noite, e eu decidi cortar caminho pela estrada para chegar mais rápido. Era um trajeto que eu fazia frequentemente, então não pensei duas vezes. Estava escuro, mas a lua cheia ajudava a iluminar o caminho. Caminhava tranquilo, ouvindo o barulho dos meus passos no asfalto, quando de repente senti uma mudança no ar. Não sei explicar, mas o ambiente ficou mais pesado, como se uma presença estranha estivesse ali, me observando. Eu olhei em volta, mas não vi nada de imediato.
apenas as árvores balançando ao longe e as sombras que os postes criavam no chão. Continuei andando, tentando ignorar aquela sensação, quando de longe vi algo na beira da estrada. Era uma sombra, mas não era a sombra de uma árvore ou de algum objeto. Parecia a silhueta de uma pessoa, mas havia algo de errado. A sombra era mais escura do que o normal e estava parada, completamente imóvel, no meio de um trecho onde a luz do poste deveria tê-la iluminado. Mas a luz parecia ser engolida por ela, como se a sombra estivesse ali por conta própria, independente da iluminação. Parei de andar e fiquei olhando, tentando entender o que estava vendo. Não havia nenhuma pessoa ali, apenas a sombra. Era alta, talvez um pouco mais alta que eu, e tinha a forma de um homem. Por um segundo pensei que alguém estivesse pregando uma peça, mas não havia ninguém por perto, e o silêncio da noite era total. De repente, a sombra começou a se mover. Não caminhava como uma pessoa normal, mas parecia deslizar pelo chão, sempre mantendo a mesma forma, sem emitir nenhum som. Meu coração disparou e eu fiquei paralisado de medo. A sombra se aproximava lentamente, como se estivesse me avaliando, ou talvez me caçando. Não conseguia desviar o olhar, e quanto mais se aproximava, mais sentia um frio cortante me envolver. Quando a sombra estava a poucos metros de mim, tive uma sensação que nunca havia experimentado antes. Era como se minha energia estivesse sendo drenada, como se algo estivesse me puxando para dentro daquela escuridão. Senti um desespero tão grande que mal consegui respirar. De repente, como se algo tivesse me despertado do transe, consegui dar um passo para trás e então comecei a correr. Corri como nunca tinha corrido antes, sem olhar para trás, sem parar para pensar. Só conseguia ouvir o som dos meus pés no asfalto e o sangue pulsando nos meus ouvidos. Quando cheguei na porta de casa, mal consegui abrir o portão de tão tremendo que estava. Entrei correndo e bati a porta com força, acordando meus pais. Eles vieram correndo, me perguntando o que tinha acontecido, mas eu estava tão assustado que não consegui explicar direito. Apenas disse que vi algo na estrada e que precisava ficar longe. Meu pai, meio cético, pegou uma lanterna e foi até a estrada ver se encontrava algo, mas claro, não havia mais nada lá. A estrada estava deserta, como sempre. Depois daquela noite, evitei ao máximo passar por aquela estrada sozinho à noite. Por muito tempo, fiquei com medo de andar sozinho, mesmo durante o dia. Nunca soube o que era aquela sombra, mas até hoje, sempre que passo por aquela estrada, sinto o mesmo arrepio na espinha, como se algo ou alguém estivesse me observando de novo, à espera de uma nova oportunidade para aparecer. Relato: A Voz no Escuro. Olá, pessoal do canal. Meu nome é Carolina, mas podem me chamar de Carol. Eu sou de uma cidade pequena no interior do Mato Grosso do Sul, e o que vou contar aconteceu quando eu tinha 19 anos. Até hoje, nunca consegui encontrar uma explicação racional para o que vivi naquela noite, e é algo que, sinceramente, eu preferiria esquecer. Eu sempre fui uma pessoa muito apegada à minha família, especialmente à minha avó, que morava em uma chácara nos arredores da cidade. Era um lugar lindo, cercado de árvores e com um rio que passava ali perto. Quando eu era criança, passava todos os meus verões lá, brincando no campo e ouvindo as histórias que minha avó contava. Quando ela faleceu, meus pais herdaram a chácara, mas nunca se mudaram para lá. A casa ficou vazia por alguns anos, mas a gente ainda ia lá de vez em quando para manter as coisas em ordem. Um dia, meus pais decidiram que seria bom dar uma renovada no lugar. Então passamos um final de semana lá, limpando e arrumando tudo. Na última noite, antes de voltarmos para casa, algo muito estranho aconteceu. Estávamos todos exaustos, então decidimos ir dormir cedo. Como a casa era grande e tinha muitos quartos, cada um ficou em um quarto diferente. Eu fiquei no quarto que era da minha mãe quando ela era criança, um lugar que sempre achei aconchegante, com uma janela que dava para o jardim dos fundos. Eu dormi logo que deitei, mas no meio da noite acordei com uma sensação estranha. Estava muito escuro, mais escuro do que o normal, e a única coisa que eu podia ouvir era o som do vento soprando do lado de fora. Fiquei deitada, tentando voltar a dormir, mas não conseguia me livrar daquela sensação de que tinha algo errado. Foi então que ouvi uma voz suave, quase um sussurro, me chamando pelo nome. Carolina. A voz era tão clara que, por um momento, pensei que alguém estivesse no quarto. Acendi a luz rapidamente, mas o quarto estava vazio. Levantei, olhei embaixo da cama, dentro do armário, mas não havia ninguém.
Voltei para a cama, tentando me convencer de que era só minha imaginação que eu devia estar sonhando. Mas a sensação de inquietação não passava. Apaguei a luz e tentei dormir de novo, mas então a voz voltou, dessa vez mais alta e insistente. Carolina, vem aqui. Dessa vez, eu senti meu coração acelerar de medo. A voz parecia vir de dentro da casa, mas não conseguia identificar de onde exatamente. Parecia estar por toda parte e, ao mesmo tempo, muito próxima, como se estivesse bem ao meu lado. Cobri a cabeça com um lençol, tentando me esconder daquele som, mas a voz continuava, chamando repetidamente. Carolina? Eu estava prestes a gritar por ajuda, quando ouvi algo que me deixou completamente paralisada. Passos. Passos pesados, vindo do corredor, se aproximando do meu quarto. Não eram passos normais, como os dos meus pais ou do meu irmão. Eram lentos, arrastados, como se algo estivesse sendo puxado pelo chão. As batidas no assoalho ecoavam pela casa, cada vez mais próximas, até que pararam bem na porta do meu quarto. Eu estava com tanto medo que não conseguia nem me mover. O som cessou e por um momento pensei que tinha acabado. Mas então, a maçaneta começou a girar lentamente. Eu estava paralisada, incapaz de fazer qualquer coisa além de ouvir. A porta se abriu com um rangido longo e assustador, e foi aí que vi. Uma sombra enorme e disforme entrou no quarto. Não era uma pessoa, não era um animal. Era apenas uma sombra, mas tão escura que parecia absorver toda a luz do ambiente. A sombra se movia de maneira irregular, como se estivesse sendo arrastada por uma força invisível. E a voz, aquela voz horrível, começou a falar de novo, mas agora estava diferente, mais grave, mais intensa. Carolina, venha comigo. Senti um frio intenso percorrer todo o meu corpo. Não conseguia me mexer, não conseguia falar, não conseguia gritar. A sombra parecia crescer, se estendendo por todo o quarto como se fosse me engolir. Tudo ao meu redor começou a ficar distorcido, como se a realidade estivesse se fragmentando. Então, de repente, tudo parou. A sombra desapareceu tão rápido quanto havia surgido. O quarto voltou ao normal, a porta estava fechada e a escuridão era a única coisa presente. Foi como se nada tinha acontecido, mas eu sabia que tinha sido real. Passei o resto da noite acordada, rezando para que aquilo não voltasse. Assim que o sol começou a nascer, peguei minhas coisas e saí correndo do quarto, acordando meus pais e insistindo para que voltássemos para casa imediatamente. Eles perceberam que eu estava assustada, mas não quis contar o que realmente tinha acontecido. Nós saímos de lá naquele mesmo dia e desde então nunca mais voltei para aquela chácara. Meus pais tentaram vender a propriedade, mas nunca conseguiram. Parece que ninguém quer comprar. Eu ainda tenho pesadelos com aquela noite. Às vezes acordo no meio da noite com a sensação de que estou sendo observada e ouço aquela voz sussurrando meu nome na escuridão.